retrocedendo. Nada pode fazer com que você deixe mais rapidamente o seu amor por Jesus do que retroceder em sua vida cristã. Isto acontece porque a vida com Cristo deve ser marcada por constantes avanços. Quando nossas vidas são marcadas por persistentes regressões espirituais, deixamos de ter intimidade com o Senhor. Esta perda de intimidade é conhecida como desvio. Todas as vezes que vê um cristão com um estilo de vida pecaminoso, quando observa um cristão perdendo o sentido de sua vida e falhando em sua fé como Himêneo e Alexandre, veja 1 Timóteo 1. 19 a 20, você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. Havia um desvio predominante nas atitudes dessa pessoa. Você já ignorou um sinal de alerta enquanto dirigia, indo em frente. Você estava com pressa e não quis acreditar no que estava escrito na placa. No fundo, sabia que estava fazendo a coisa errada, mas, de alguma forma, você não parou nem diminuiu a velocidade. O cristão que ignora os sinais e continua indo em frente está pedindo para que aconteça um desastre. Gostaria de examinar determinados sinais de alerta que se encontram na estrada para a regressão espiritual. Cada um é mais sério do que o anterior. Sabemos, contudo, que sinais de alerta não ajudam em nada, a não ser que você os leia e obedeça ao que está escrito neles. Se isso não acontecer, você vai acabar caindo no buraco ou despencando num abismo. Vamos utilizar o livro de Hebreus como fonte bíblica e guia para esta parte de nosso estudo. Os crentes para quem o autor de Hebreus escreve estavam desviados do caminho. Eles precisavam de uma sinalização. O sinal da negligência, o primeiro sinal de alerta que vejo na estrada da regressão espiritual, se encontra em Hebreus 2. 2 a 3. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Os cristãos que estão regredindo espiritualmente são caracterizados pela negligência nos assuntos espirituais. O autor de Hebreus estava escrevendo para um grupo de judeus cristãos que estava indo para trás em sua fé. O autor levanta esta questão fundamental: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? A desobediência passiva, negligência, simplesmente denota falta de interesse. Não significa que você esteja fazendo tudo errado, mas, sim, que está fazendo poucas coisas certas. Na desobediência passiva, você está prejudicando sua vida porque não está fazendo as coisas necessárias para avançar em sua caminhada espiritual. Se você é um estudante, não é necessário xingar o professor ou fazer bagunça na sala de aula para ser reprovado. Tudo o que deve fazer para ser reprovado é simplesmente não estudar. Isso é chamado de reprovação passiva. Se as suas notas não forem boas o suficiente, você será reprovado, mesmo que tenha sido bonzinho durante o ano.
Quando você vê um casamento acabando em divórcio, não quer dizer que um dos cônjuges cometeu adultério. Talvez o marido fique grudado na televisão todo o tempo. O namoro acabou, os elogios cessaram e ele já não se lembra do aniversário da mulher. Por outro lado, ela desiste de lutar e para de se preocupar com a casa. Esta atitude passiva abre as portas para a falha e o erro. Algumas pessoas estão com a saúde prejudicada não por terem feito coisas destrutivas para seus corpos. Elas apenas negligenciaram a manutenção de seus corpos e perderam a saúde. Tomando as coisas por certo, alguns cristãos começam a regredir espiritualmente porque Satanás os fez se afastarem gradualmente da palavra. Eles não cometeram nenhum pecado grave. O diabo somente fez o suficiente para impedir que eles se coloquem de joelhos. A especialidade do inimigo é levar as pessoas a negligenciar as coisas de Deus. Por que isso acontece? Creio que a resposta está nas palavras, tão grande salvação, em Hebreus 2:3. Quando você não valoriza corretamente o que tem, considera determinadas coisas como certas e não dá importância a outras. Quando isso ocorre, o próximo passo é a negligência. Uma senhora certa vez me falou sobre seu marido. Ele não sabe o que tem e, se não descobrir rápido, não vou ficar com ele por muito tempo. Ou talvez um homem possa dizer: minha esposa se acostumou a ter um marido que trabalha duro e que tenta ser sensível e carinhoso. Acho que ela já não dá mais importância a mim. Deus está falando: a sua salvação não é somente uma salvação. A sua salvação é uma grandiosa salvação. Uma salvação que custou a Deus o seu único Filho para nos dar a vida eterna. Ela é a resposta para as nossas necessidades mais profundas. A salvação acalma os corações sofridos e restaura vidas. Esta é a nossa salvação. Como podemos negligenciar uma salvação tão grande como esta? Nós não podemos, principalmente se queremos estar espiritualmente sadios e crescendo em Cristo. Ninguém no mundo pode oferecer uma salvação tão gloriosa. Nada pode comparar-se à nossa salvação. Como é que podemos negligenciá-la? O primeiro sinal de alerta que indica que você está na estrada errada e que deve parar e fazer um retorno é o alerta da negligência. O autor de Hebreus coloca no versículo 3 que não escaparemos se negligenciarmos nossa salvação. Existe um preço a ser pago: a disciplina de Deus, Hebreus 12. Se a sua vida cristã e o seu amor por Cristo estão sofrendo com a negligência, você deve arrepender-se e retornar ao caminho correto. O sinal da insensibilidade espiritual ou sinais de alerta que estamos estudando em Hebreus são tão fortes que você pode perguntar se aquelas pessoas eram realmente crentes. Não creio que existam dúvidas sobre isso. O escritor os chama, no capítulo 3, de irmãos santos.
O livro de Hebreus foi escrito para cristãos que estavam caminhando na estrada errada. Enquanto prosseguimos em nossa jornada, estaremos vendo outros sinais de alerta e que os perigos neles descritos se tornam cada vez mais fortes. Estas coisas não teriam as mesmas implicações para os hebreus, e para nós também, se fossem escritas para não crentes. Se assim fosse, certamente o assunto do livro seria outro. Com isso em mente, vamos considerar o sinal de alerta para a insensibilidade espiritual. Vede, irmãos, que nunca haja em vocês qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3, 12-13. Corações duros. Todos nós já encontramos pessoas com coração duro. Temos hoje um mundo cheio de pessoas com corações empedernidos. Quando noto a maneira como as pessoas falam com as outras ou quando as vejo dizendo, "Não estou nem aí", constato que vivemos num mundo onde poucos têm sensibilidade. O coração das pessoas ficou calejado. Como é que você fica com o coração duro? De acordo com o escritor de Hebreus, entramos nessa situação quando nos expomos ao que ele chama de engano do pecado. Mas isso não é desculpa, porque no versículo 12 ele alerta contra o desenvolvimento de um coração descrente em nós. Um coração descrente é um coração mau, porque duvida das coisas de Deus e isso abre a porta para o inimigo. Em vez de nos voltarmos para Deus, começamos a nos voltar contra Ele. No versículo 8 o autor diz, "Não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto." Ele está dizendo, se você quiser compreender o que quero dizer, simplesmente olhe para Israel no deserto. Durante os anos em que vagaram no deserto, os israelitas provocaram a Deus repetitivamente devido à sua descrença. Existe alguém que o provoca, alguém que intencionalmente faz coisas que sabe que vão irritar você? Isso é o que Israel fez com Deus no deserto. Eles provocaram a Deus de todas as formas. Deus fazia com que a rocha desse água e eles se preocupavam sobre quando teriam água novamente. Ele os alimentava com comida dos céus e eles já perguntavam de onde viria a próxima refeição. A maior provocação aconteceu quando eles estavam para entrar na terra que Deus iria dar para eles. Eles olharam ao seu redor e disseram, "Não podemos entrar." Eles provocaram a Deus e neste processo fizeram com que os seus corações se endurecessem. Os truques do pecado. O coração dos israelitas estava duro por causa do pecado. O pecado é perigoso porque ele faz com que você comece a parar de acreditar em Deus e dê crédito às artimanhas de Satanás. Uma das razões de muitos atravessarem períodos difíceis é que pararam de crer em Deus e começaram a acreditar no pecado.
Conheço alguns jovens que estão na cadeia porque pararam de acreditar em seu pai e sua mãe e começaram a acreditar em seus amigos. Se tivessem escutado seus pais, agora eles estariam bem e livres. Deus está dizendo para nós: se você ouvisse somente a minha voz e parasse de escutar o pecado, o seu coração não seria duro e a sua vida não estaria sem destino. Como é que você sabe que está sendo enganado pelo que o autor de Hebreus chama de engano do pecado, e que está tornando-se espiritualmente insensível? A resposta é simples: se o seu pecado o está incomodando cada vez menos. Se hoje você pode dormir fazendo coisas que o deixariam doente há 1 ano, é um sinal de que seu coração está endurecendo. Quando o mal não o sensibiliza mais, não o aborrece e não o comove, quando você se acostuma com o mal e já não sente o coração doer por causa dele, alguma coisa está errada. Você pode até dizer: ah, isso não é tão grave. O pecado, entretanto, trabalha como um pica-pau. As bicadas individuais podem não parecer tão danosas, mas, quando o trabalho acaba, você tem um buraco na árvore. Deus quer que você e eu lutemos contra o engano do pecado. O pecado não comunica a você o que pretende fazer em sua vida, nem mostra o mapa do lugar onde você vai parar. O pecado sempre dá uma gratificação a curto prazo, para o destruir num período maior. Porém você não consegue enxergar o objetivo final do pecado. Tudo o que você consegue ver é o prazer imediato. O pecado sempre faz com que agora você diga: ai. Mais tarde, todavia, você acabará falando: ai. O que Deus quer que você diga quando peca agora é: ai, para que depois possa dizer: ai. O Pai não deseja que você seja enganado pelo pecado. Ele não quer que você seja ludibriado e que tome o caminho errado. Muitos cristãos estão sendo enganados. Eles começam sua vida cristã pensando de uma forma. Não demora muito e estão assistindo a coisas na televisão que não deveriam assistir e frequentando lugares onde não deveriam estar. Não estou falando do destino eterno de uma pessoa. Se você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, este assunto foi resolvido para sempre. O assunto em discussão aqui é a sua eficiência como crente e o seu testemunho. Os seus pais e avós provavelmente lhe disseram quando você estava crescendo: o pecado tem sempre suas consequências. O pecado é como um bumerangue que sempre volta para você. Quanto mais espiritual você for, mais sensível torna-se ao pecado. Quando você peca, dói. O pecado faz com que seu coração sofra. O ar numa sala é aparentemente puro até que o sol brilhe pela janela. Aí você vê as partículas de poeira flutuando. Se a luz de Cristo não está brilhando em sua vida, você pensa que está vivendo em uma sala sem poeira. Você não percebe o pó que está ao seu redor. Entretanto, se a luz de Cristo brilha em sua vida,
você se torna bastante sensível à poeira do pecado. O sinal da recusa. Um cristão que deixou seu primeiro amor por Cristo e está regredindo espiritualmente pode tornar-se não somente negligente e insensível para com as coisas de Deus, mas também pode recusar a dieta espiritual que é necessária para o crescimento. Este é o terceiro sinal de alerta que vemos no livro de Hebreus. Lembro que o autor está falando para crentes, uma vez que em Hebreus 5:12 ele faz uma comparação entre os bebês espirituais e as pessoas espiritualmente maduras. Esta declaração seria irrelevante se ele estivesse escrevendo para não crentes. Precisamos começar no versículo 11 para alcançar o contexto do que o escritor está dizendo aos Hebreus. A esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tomastes tardios em ouvir. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vocês tome a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Hebreus 5:11-12. O autor mencionou uma pessoa maravilhosa e misteriosa chamada Melquisedeque, que precedia o sacerdócio de Arão e que é um tipo do sacerdócio de Cristo. O autor tinha muito mais a dizer sobre Melquisedeque, que não tinha nem princípio de dias nem fim de vida, Hebreus 7:3, mas os hebreus não estavam prontos para isso. Em outras palavras, ele queria levar os seus leitores às coisas de Deus com maior profundidade. Ele desejava explicar o real tamanho da, tão grande, salvação deles. Tardios em ouvir. O autor reconhece que está escrevendo para uma geração de crianças. Eles não entendiam o que ele queria falar. Por quê? Porque eles ainda não haviam crescido. Eles se recusavam a crescer. Eles estavam literalmente recusando a salvação que tinham. Esses cristãos hebreus estavam dizendo: não precisamos saber essas coisas. Não precisamos entender isso. Não precisamos estudar esse assunto. Eles se haviam tornado rebeldes contra Deus por vontade própria. A coisa funciona assim mesmo. Você começa negligenciando as coisas de Deus e, eventualmente, se torna insensível, chegando a um ponto onde não quer saber o que deveria saber. Este padrão se torna um movimento natural e progressivo, neste caso resultando em regressão da sua vida espiritual. O autor diz em Hebreus 5:11 que o que ele tem a falar é difícil de ser explicado, mas não porque ele não possa tornar o assunto compreensível. Os seus leitores, contudo, tomaram-se tardios em ouvir. Note que ele não disse: vocês são tardios em ouvir, mas, sim, vocês se tomaram tardios em ouvir. Em outras palavras, os hebreus regrediram espiritualmente. Houve uma época em que estavam progredindo, mas agora eles necessitavam retomar ao caminho correto. O autor diz que eles se tornaram como mulas, que é o significado da palavra grega traduzida por tardio.
O sentido da palavra é com dificuldade de percepção, neste exemplo, causado por relaxamento moral. As mulas não são o melhor exemplo de grandes pensadores. Elas não são inteligentes. São os animais mais limitados da linhagem dos cavalos. Elas são boas para carga, mas a maioria de nós não escolheria uma mula para transportar pessoas. A Bíblia diz que os cristãos se tornaram como mulas em seus pensamentos. Eles podem chegar ao ponto de ser de pouquíssimo valor no reino de Deus, não porque Deus os fez assim, mas porque eles se tornaram limitados. Como um cristão se torna tardio em ouvir? De acordo com o versículo 12, trata-se de uma escolha pessoal. No caso de Hebreus, o autor diz: vocês se tomaram tão imaturos espiritualmente que não posso alimentá-los com a carne de Melquisedeque. Devo começar dando-lhes leite. Quando os adultos só podem tomar leite é porque têm algum tipo de úlcera. Posso afirmar que se todo sermão que você ouve precisa fazê-lo gritar de emoção, você é um cristão doente. Se todas as vezes que ouve um ensinamento da palavra de Deus você necessita sentir alguma coisa, você tem um problema. Alguns sermões devem fazê-lo chorar. Outros devem fazer você sentir culpa ou se envergonhar de algo que deve ser acertado em sua vida. Coisas assim acontecem quando você está comendo a carne da palavra de Deus. Muitos cristãos estão satisfeitos com o leite porque é o único alimento que provaram até hoje. Um teste simples: você se pergunta, como posso saber se estou tomando leite ou comendo carne? Como posso saber se estou progredindo ou regredindo? Um teste simples é perguntar a si mesmo se o seu entendimento da fé cristã ainda tem Jesus Cristo como o seu primeiro amor. Em outras palavras, você está se alimentando e digerindo o material sólido da palavra de Deus, ou você só consegue digerir leite? No versículo 12 o autor fala a seus leitores que, pelo tempo que conheciam o Evangelho, eles já deviam estar ensinando a outras pessoas as profundas verdades das Escrituras, em vez de ainda aprenderem o A. B. C espiritual. Ele disse isso por pelo menos duas razões. A primeira é o tempo. E óbvio que os hebreus já eram cristãos por tempo suficiente para serem maduros. Eles já poderiam ter alcançado a idade espiritual para comer comida sólida. Porém, o passar do tempo, por si só, não é suficiente. A segunda razão se encontra no versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Os hebreus tiveram bastante tempo de ir para a academia exercitar-se. Eles tiveram bastante tempo para suar no desenvolvimento das coisas espirituais. É necessário que haja um esforço para levar em frente o crescimento espiritual tanto em conhecimento como em percepção.
E necessário que haja uma prática consistente e disciplinada, assim como é necessário que se exercite e pratique qualquer habilidade que se queira desenvolver. Essas pessoas já poderiam ser maduras o suficiente para ensinar a verdade espiritual aos outros porque já deveriam estar acostumadas há muito tempo a se alimentarem e digerirem a palavra de Deus. Voltemos ao teste. Se você pode abrir a sua Bíblia e explicar a verdade de Deus para outra pessoa, certamente é um cristão acostumado à carne espiritual. Se você pode levar alguém a conhecer a Jesus com a sua Bíblia aberta no livro de Romanos, é cristão acostumado com a dieta da palavra de Deus. Mas se você, como marido, não pode explicar à sua mulher as dúvidas que ela tem sobre a Bíblia. Se você, como pai, não pode responder às perguntas dos seus filhos. Se tudo o que você pode dizer é, pergunte ao seu professor da escola dominical, ou, como é que eu vou saber isso? Eu não fiz seminário. Essas atitudes indicam que você é um cristão que só pode tolerar uma dieta láctea. Esse é o teste. Se você não pode ajudar ninguém mais a compreender a palavra de Deus, você é um santo de meia tigela. Você só vai sobreviver à medida que continuar ingerindo leite. Ou se usa ou se perde os cristãos que, de vontade própria, se recusam a se aprofundar nas coisas de Deus não usam a palavra porque não a conhecem. Como diz um velho ditado americano, ou se usa ou se perde. Se você ouvir a palavra de Deus, mas nunca praticá-la, mais cedo ou mais tarde vai esquecer o que aprendeu. Você vai ouvir uma passagem e vai pensar que nunca estudou. Você vai ficar curioso se já aprendeu algo sobre aquele texto antes, mas já esqueceu tudo sobre ele. Por outro lado, o que você usa, você não perde. A ideia de sair do leite, para começar a comer alimento sólido, e aprender aquilo que você precisa aprender a usar o que aprende, para que você não esqueça os ensinamentos. O problema com os hebreus é que eles fizeram uma escolha diferente. Certa ocasião, um homem sentado a meu lado num avião me disse: casado, mas não estou certo de que Deus queira que o homem tenha só uma mulher. Isso não é natural. E algo complicado para mim. Nem é preciso dizer que ele sentou no lugar errado, porque descobriu que se tratava de uma escolha que estava fazendo e pela qual era responsável. Você pode mudar suas escolhas, mas, na verdade, até que decida mudá-las, elas serão as mesmas. Ninguém pode escolher por você. Progredir ou regredir na vida espiritual é uma opção exclusivamente sua. O sinal do abandono para entender melhor um dos sinais de alerta na estrada de regressão espiritual e mais um dos sinais da perda do primeiro amor, vamos ler Hebreus 10. 23 a 25. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns,
mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Estes avisos são para os cristãos, pois os não crentes não precisam permanecer fiéis a nada. Você não diz para os não crentes que continuem a se congregar, porque eles não têm nenhuma razão para isso. A igreja não tem importância. Outro sinal de alerta que indica que você está na estrada errada é quando a igreja não merece mais o seu interesse e consideração. Você simplesmente não sente necessidade de estar na casa do Senhor. Isso acontece quando você ouve alguém dizer: "Não preciso ir à igreja para ser um crente." Mesmo isso sendo tecnicamente correto, você deve ir à igreja para ser um bom cristão. Alguém pode objetar: "Claro que você diz isso, afinal é um pastor." Essa ideia não é minha. A Bíblia ensina que, para o crente ser o que Deus quer que seja, ele precisa de uma comunhão dinâmica, uma motivação dinâmica e uma inspiração também dinâmica junto com o povo de Deus. Não somente precisamos disso, mas também devemos proporcionar essa qualidade de relacionamento aos outros crentes. Outras pessoas vivem nessa família também, e meu lugar no corpo não é determinado apenas pela minha fome e necessidade. Ele se relaciona à fome e às necessidades do meu próximo. Aqueles que não compartilham da vida da igreja só estão pensando em si mesmos. Eles se esquecem de Deus e das outras pessoas. Se olhassem para a igreja como a casa de Deus, lembrariam que o Senhor busca adoração. Somente este fato já seria uma razão suficiente para frequentarmos a igreja, mesmo que não recebamos nada do culto. Se eles pensassem no restante da família, ofereceriam não as sobras, mas o que tem de melhor, já que há outras pessoas necessitando receber algo. Nossa missão como membros do corpo de Cristo é estimular uns aos outros a praticar o amor e as boas obras. V. 24. O seu papel não é somente ser abençoado. A sua obrigação é também ser uma bênção para os outros. Muitas comunidades sofrem da praga dos colhedores de igreja, que só aparecem para perguntar: "Onde está o que é meu hoje?" Estas pessoas só vêm à igreja para receber ou colher alguma coisa. Os cristãos que estão regredindo não têm tempo para estar com a família de Deus. Isso não é uma prioridade. Não ir à igreja, para eles, não é um grande problema, porque ir à igreja não é importante. A bênção do corpo. Creio que você sabe como é entrar pelas portas da igreja com o espírito dilacerado, contudo em sua vida não dando certo, e ver Deus sarando suas feridas, enquanto a congregação canta e lembra: "Deus cuidará de ti." Às vezes o sermão é exatamente o que você precisa ouvir naquele momento, ou um irmão sorri para você e coloca também um sorriso em sua face. Não é de admirar que a palavra de Deus diga: "Não deixem a congregação." Um culto é mais do que uma mera reunião. Ele serve para estimular uns aos outros a amar e a fazer boas coisas.
e um momento de relacionamento interpessoal, quando vidas são tocadas. Um fogo não dura muito se você só tem um pedaço de madeira queimando. Deus o salvou para que você fosse parte de seu corpo. Assim como o dedo não pode funcionar sem a mão não pode funcionar sem o pulso não pode funcionar sem o braço não pode funcionar sem o ombro e o ombro não pode funcionar sem o corpo. Você não pode ser o que Deus quer que seja, se estiver sozinho. Muitos cristãos tomaram o caminho errado porque estão na estrada sozinhos. Quando você conhece um irmão ou irmã que não vem mais à igreja e não existe uma justificativa plausível, pode crer que alguma coisa está errada. Você precisa dizer-lhes algo, ir atrás deles e estimula-los a se juntarem ao corpo de Cristo. O sinal da rejeição: um cristão que fica por muito tempo na estrada errada, ignorando os sinais de alerta, vai acabar se desviando. Ele vai acabar caindo da fé, negando Cristo e, finalmente, cometendo os mesmos tipos de pecados cometidos por um não crente. Pode um cristão regredir tanto assim? Pode um crente tornar-se tão mau? Com toda certeza. Cabe a Deus julgar o filho rebelde. Ele certamente irá intervir numa situação assim, pois não vai ignorar o desvio de um de seus filhos. O preço cobrado é enorme, todos os tipos de sofrimentos e problemas e finalmente a morte, se a pessoa avançar muito na estrada errada. Além do ponto, quando um crente negligencia a vida com Deus, pode obter ajuda. Quando ele se mostra insensível, ainda assim pode ser ajudado. Um crente que deliberadamente se recusa a crescer pode ter uma mudança de coração, largar o leite e ansiar por comer carne. Mesmo quando um irmão ou uma irmã sai da comunhão da igreja, eles ainda podem ser restaurados. Porém, quando um indivíduo chega à rejeição, aí já é muito tarde. Não estou dizendo que ele irá perder a salvação, mas sim que ele terá uma tremenda perda da eficiência espiritual nesta vida, podendo chegar até a morte prematura, além de perdas incalculáveis da salvação. Este assunto é muito sério. Observe Hebreus 10, 26. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Esta não é uma passagem agradável. Se um cristão continua pecando, mesmo tendo sido advertido por diversas vezes, então nem mesmo o sangue de Jesus pode proteger aquele cristão da severa disciplina de Deus. Algumas pessoas não se conformam com a clareza deste texto. Elas dizem: o autor não pode estar falando tão duro assim para crentes. Mas, mesmo nesta passagem que tem um alerta tão severo, ele lembra aos seus leitores que eles já haviam suportado grandes combates e aflições. V. 32. Os hebreus tinham amor pelos outros crentes que haviam sido aprisionados. Eles perderam suas propriedades por causa do serviço a Cristo e não se preocupavam com isso,
porque sabiam que tinham uma recompensa nos céus que compensava, em muito, a sua perda na terra. V. 34. Você conhece algum não crente assim? Se isso não for o suficiente, voltando ao versículo 29, ele chama as pessoas às quais se refere na carta de santificados, separados pelo Espírito. Também no versículo 39, ele as identifica como pessoas que têm uma fé salvífica. Não existe dúvida de que o autor de Hebreus estava dirigindo-se a crentes. Basta, a situação de um crente que ignora os sinais de alerta da rejeição é muito séria. Hebreus 10, 26 dá um alerta claro e se toma ainda mais incisivo no versículo seguinte: mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus 10, 27. Se conhecemos a verdade, mas, ainda assim, continuamos no caminho errado, Deus vai dizer: basta. Não sei quando ele vai dizer isso, pois não tenho acesso a esse tipo de informação, mas sei que vai chegar a hora em que ele vai dizer: basta. Quando a coisa chega nesse ponto, Deus precisará tratar seu filho como ele trata os pagãos. O fogo que queima os adversários também vai arder sobre um crente pecador. Os filhos mais velhos podem levar os pais a tomar atitudes assim em casa. Os filhos podem tornar-se tão rebeldes que os pais os acabam tratando como desconhecidos. Às vezes os pais até expulsam seus próprios filhos, porque as atitudes que eles estão tendo dentro de casa estão destruindo a família. Deus faz a mesma coisa. Quando você chega neste estágio, a única coisa que podemos esperar é o julgamento. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. V. 29. Você pode dizer: vou fazer o que quero, aconteça o que acontecer. Vou agir da maneira que gosto de agir. Não estou nem aí para o que Deus quer, nem ligo para o que a igreja fala. Eu não me importo com o que pensam de mim. Certamente os versículos 30 e 31 estarão escritos no seu epitáfio, pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando minha esposa fica realmente brava com nossos filhos, ela diz: esperem até o seu pai voltar para casa. Quando a mamãe lida com vocês a coisa é ruim, mas quando a conversa é com o pai, somente a misericórdia de Deus pode ajudar. Esta é a ideia colocada nesse texto. A vida cristã não é um jogo, mas muitos cristãos estão brincando com Deus. Considerando os sinais, muitos de nós estamos atravessando crises sérias porque Deus está zangado. Nossa alegria, paz, poder, finanças, casamento, vida pessoal e estabilidade da mente estão indo de mal a pior porque estamos na estrada errada.
E melhor notarmos os sinais de alerta e retornarmos para a estrada certa o mais rápido possível. Devemos cruzar a ponte e chegar à estrada certa, para que Deus possa nos dar de volta o que nos tomou, antes que Ele remova estas coisas para sempre. Isto é sério. O que você pensaria se um médico achasse um tumor em seu corpo e lhe dissesse para tomar 2 aspirinas e ir para casa descansar? Você ia pensar que ele estava brincando. O que você diria se um bombeiro visse a sua casa pegando fogo e dissesse: "Não se preocupe. O fogo vai parar, assim que a casa estiver queimada"? Você provavelmente diria: "Esta casa é muito importante para mim. Não brinque comigo." Como você responderia a um policial que, vendo um grupo de garotos espancar uma velhinha, dissesse: "Deixe isso pra lá. Isso é coisa de criança"? Certamente você insistiria com o policial para que interferisse e protegesse aquela anciã. Deus possui uma graça abundante. Enquanto você estiver vivo, existe esperança de mudança. Durante o tempo que se chama hoje, Hebreus 3:13, você pode arrepender-se. Você já andou de bicicleta com o vento soprando contra você. E muito difícil avançar quando o vento está criando resistência. Contudo, se você simplesmente fizer uma volta de 180 graus, o vento que o estava prejudicando agora vai impulsioná-lo. Muitos de nós estamos com dificuldades porque estamos indo no caminho errado e o vento do Espírito de Deus está soprando contra nós. Porém, se mudarmos de direção, este mesmo vento nos servirá de ajuda. De volta ao primeiro amor. Uma causa da importância desses 5 sinais de alerta e de nossa necessidade de fazer alguma coisa para solucionar o problema, antes de cairmos no abismo, quero dar-lhe uma forma de lidar com cada uma dessas 5 áreas. 1. Nada cura tão bem o problema da negligência como um espírito de gratidão. Pode ser que já faça muito tempo que você não agradece a Deus por sua tão grande salvação e por todos os benefícios que ela traz. Para ajudá-lo a relembrar isso, escreva a palavra "obrigado" num papel e coloque-o na geladeira, na sua mesa ou em qualquer lugar onde você possa vê-lo todos os dias. 2. A insensibilidade espiritual pode ser atenuada por um coração quebrantado e contrito. Leia o Salmo 51, a grande oração de confissão de Davi. Sob a inspiração do salmista, ore a Deus. 3. Se o seu problema é a recusa em crescer, determine hoje mesmo que você vai largar a mamadeira e vai começar a se banquetear com a carne espiritual da Bíblia, como o ensinamento sobre Melquisedeque em Hebreus 7. Vá a uma livraria e adquira uma série de bons estudos bíblicos básicos que irão ajudá-lo a começar uma aventura que durará o resto da sua vida. Finalmente você poderá mastigar e digerir a palavra de Deus. 4. O abandono da comunhão com o povo de Deus é um problema grave.
Se você não está frequentando uma igreja centralizada em Cristo e no ensino bíblico, precisa encontrar uma imediatamente. Peça ajuda aos seus amigos, se precisar. Visite a igreja uma ou duas vezes, mas não faça isso como se estivesse olhando vitrines. Muitas vezes no shopping você olha e acaba não comprando nada. Diga a Deus que leva a sério a obediência desse sinal de alerta e Ele irá ajudá-lo a encontrar a igreja certa para você. 5. Se você acredita que já foi muito longe e que já está no estágio de rejeição, aconselho-o a buscar a Deus humildemente, arrependendo-se de seus pecados. Faça isso enquanto pode. Você também pode pedir ajuda de um pastor ou de um amigo cristão em quem confie. Faça o que for necessário para sair dessa situação.